Sabe, Deus tem agido, Deus tem operado milagres, e Deus tem falado conosco através desse culto, através do que Deus tem feito em nosso meio, e é muito especial. E hoje eu venho compartilhar uma mensagem que não era a mensagem original. Eu estava preparando uma mensagem e, na verdade, de uma hora para outra, Deus muda. Bom que eu tenho uma mensagem pronta, eu tinha preparado, tinha finalizado a outra mensagem que eu estaria pregando hoje à noite. Mas Deus mandou segurar. Eu quero hoje falar de um sentimento que tem destruído muitas famílias, muitas vidas, tem escravizado muitas pessoas. Hoje nós vamos falar sobre culpa. A culpa que nos afasta de Deus, a culpa que destrói relacionamentos, a culpa que nos prende ao passado, que influencia nossas decisões, a culpa que muitas vezes nos faz perder oportunidades, a culpa que produz amargura, a culpa que nos paralisa. Quando nós caminhamos aí é muito comum nós encontramos pessoas escravas da culpa. De repente você chegou aqui nessa noite e algo que você deixou lá atrás. Sabe, uma das grandes estratégias de Satanás é tentar colocar algumas mentiras na nossa mente, na mente das pessoas. E quando ele coloca assim, isso aqui faz tanto tempo, e você acha que você esqueceu, mas você nunca entregou diante do Senhor essa culpa. E você continua escravo de um sentimento que destrói, que torna você amargo. Sabe aquelas pessoas amargas, que quando falam parece que sai ácido da boca? Infelizmente nós temos muitas pessoas escravas com isso. Eu queria hoje, em cima de dois servos do Senhor, que cometeram erros, é verdade, mas que foram escolhidos por Deus para liderar duas das tribos de Israel. E eram irmãos de José, o nome dele, um é Rúben e o outro é Judá. Em cima dessa história, eu quero tirar alguns ensinamentos com relação à culpa. Antes de nós conversarmos, eu queria trazer um pano de fundo. Muitos já conhecem a história de José. José é o 11º filho de Jacó. É aquele filho preferido, porque era o filho da mulher amada. Ele por ser o predileto, ele tem um tratamento diferenciado, e o pai meio que começa a mimar muito esse filho. E nisso os irmãos começam a ter um certo ciúme. Você já teve essa experiência? Quem aqui é o filho mais novo? Quem aqui é o filho mais novo de casa? Olha aí, quanto filho mais novo, né? O filho mais novo é mais mimado, não é verdade? Tem uma cintada que o filho mais velho levou que você não leva, né? Pois é, e José era o filho mais novo. E ele é o filho mais novo depois de muita expectativa. Porque Jacó foi tendo filho com Lia, foi tendo filho com a serva de Lia, com a serva de Raquel, mas Raquel não dava filho a ele. E aí o 11º ele consegue ter um filho da mulher amada. E José lá, ele teve um garoto sonhador, teve 2 sonhos. Ele compartilha esses sonhos, aonde na conclusão do sonho é que os irmãos e todos iriam se prostrar diante dele. Aqueles irmãos olharam para José e falaram: você é muito petulante. Quem você pensa que você é? Sabe, aquelas pessoas que dizem: quem você pensa que você é? E aí, mas acontece que esse sonho incomoda muito a vida daqueles irmãos. Até que de repente eles estão lá no campo e José foi lá para levar uma comida para eles. A hora que eles veem José vindo, um campo meio isolado, vamos matar ele. Vamos matar ele, vamos colocar ele né? E naquele processo, de repente eles desistem de matar ele, jogam ele no buraco, depois vendem ele como escravo no Egito. E eles vão para o Egito e ele acaba sendo o 2º homem ali do Egito, um governador do Egito, e que no processo ele é perseguido ali pelos egípcios. Ele é preso, acusado injustamente de ter assediado a mulher de Potifar. Aí ele tem 2 sonhos, do copeiro e do padeiro, uma história muito conhecida. E quando aquele homem ele é liberto, 2 anos depois ele fala para o rei que tinha alguém que interpretava sonho na cadeia.
e José é chamado para interpretar o sonho lá do faraó, e ele interpreta que teria 7 vacas gordas, 7 vacas magras, o tempo de fartura, o tempo de escassez, e passa ali 22 anos, depois que ele é vendido, até que os irmãos têm que buscar comida, o pai manda eles para lá, e eles acabam reencontrando os irmãos. Uma história muito conhecida. Eu quero destacar aqui esses 2 irmãos nessa história, porque nesses 22 anos, todos os irmãos ali, eles foram tomados por uma grande culpa. Mas esses dois irmãos ali de José, Rúben e Judá, eles tiveram um papel interessante ali no processo. E nós vamos ler, você pode abrir tua Bíblia lá em Gênesis 37? Nós vamos estar lendo Gênesis, eu quero trazer alguns destaques aqui com relação à culpa. Sabe, queridos, a culpa hoje, muitas pessoas não sabem que tem. Elas caminham influenciadas pela culpa, um sentimento de culpa, e não sabem que tem. Tem outros que estão sofrendo a culpa agora. E tem aqueles que trazem a culpa para si. Eles trazem uma obrigação para si, que não acontece e de repente eles se culpam, né? A Sindai, que testemunhou aqui a libertação do cigarro, ela poderia se sentir culpada. Fala assim, puxa, mas eu já estava aqui na igreja há 6 meses, então eu vim aqui muitas vezes, eu assisti o culto e eu continuava fumando. Certo? E isso, de repente, impedia ela de ter plena comunhão com o Senhor. Mas isso não é para ter culpa, né? Porque ela foi liberta. Eu também, logo que eu me converti, eu estava na igreja, eu também tomava minha cerveja, eu também dançava um forró, que eu já contei aqui algumas vezes, certo? Mas foi um processo e Deus libertou. E a libertação, ela vem de uma forma plena. Quando a libertação vem do Senhor, é plena, certo? E é uma libertação para a vida. Vamos ver lá, a partir do versículo 18, ele vai dizer ali, Gênesis 37, 18. Mas eles o viram de longe, os irmãos ali. E antes que ele chegasse, planejaram matá-lo. Lá vem aquele sonhador, diziam uns aos outros. É agora, vamos matá-lo, jogar num desses poços. Diremos que um animal selvagem o devorou. Veremos então o que será dos seus sonhos. Sabe aqueles irmãos cheios de inveja, cheio de rancor, cheio de maldade. Então o irmão dele está vindo lá, eles estão planejando a morte de José. Mas aí levanta Rúben, fala assim, não. Quando Rúben ouviu isso, tentou livrá-los da mão deles, dizendo, não tiremos a vida deles. E acrescentou, não derrame sangue, joguem naquele poço deserto, mas não toquem nele. Rúben propôs isso com a intenção de livrá-lo e levá-lo de volta ao pai. Rúben tentou ali impedir que eles o matassem. Mas chegando José, seus irmãos lhe arrancaram a túnica longa, agarraram e jogaram no poço, que estava vazio e sem água. E ao sentarem para comer, viram ao longe uma caravana de ismaelitas que vinha de Gileade. Seus camelos estavam carregados de especiarias, bálsamo, mirra, e os levaram para o Egito. Judá disse aos seus irmãos, aqui entra Judá, que é o outro irmão que impactou aquele momento. Que ganharemos se matarmos o nosso irmão? Escondermos o seu sangue? Vamos vendê-lo aos ismaelitas, não tocaremos nele, afinal é nosso irmão, é nosso próprio sangue. E os seus irmãos concordaram. Então ali eram 11 irmãos, 10 estavam ali no campo. E na maldade do coração deles, 2 se destacaram. Só que imagine o cenário. Nós temos 10 irmãos cheios de raiva, cheios de rancor, viram uma oportunidade de acabar com a vida de José, e de repente um se levanta e tenta dar uma ajeitada, não vamos matar, não, vamos jogar no poço. E o outro, não, então, mas se ele ficar no poço ele vai morrer. Vamos vender para esse pessoal que está vindo ali, esses ismaelitas, porque se nós vendermos ele não morre. Então eles agiram, o coração deles estavam inclinados a agir em benefício de José. Só que aquela circunstância impediu, aquela circunstância travou, e eles travaram, e eles acabaram sendo coniventes, embora eles conseguiram livrar José da morte, mas as consequências ali vieram decorrentes da conivência deles. Sabe o que às vezes acontece? Às vezes acontece que você está dentro de um contexto, que você acha assim, não tem saída, eu vou ter que ceder.
E daí, de repente, você cede. E quando você cede, logo que acontece aquilo que você cedeu, você se arrepende. E de repente, esse arrependimento gera um sentimento de culpa. E você vai caminhando pela vida com culpa. E você vai caminhando pela vida carregando uma marca que começa a impedir a saúde dos seus relacionamentos. Primeiro o teu relacionamento com Deus, e depois o teu relacionamento horizontal com as pessoas que você ama. Quando eu não consigo entender que carregar a culpa, ela é algo destrutível na minha vida, eu caminho marcado pelas marcas do meu passado que me gerou culpa, e eu continuo escravo. Sabe, e possivelmente eles ficaram com medo ali. E mesmo com medo, às vezes com medo você acaba cedendo. O medo pode nos levar a tomar decisões que depois gera arrependimento. Às vezes eu tenho medo de enfrentar uma situação e eu vou deixando. Só que essa situação que o medo me impediu de realizar, porque eu deixei, ele ficou maior. E às vezes é isso que acontece. Eu tenho uma amiga que é de uma empresa, e eu conversava com ela semana passada, e ela tinha uma situação lá com um plano de saúde, com alguém lá da empresa, que ela precisou tirar ele do plano de saúde. E ela chegou com um casal e falou: olha, eu preciso que vocês saiam do plano de saúde, então vocês têm que procurar um outro plano, tal. E deu um prazo ali. Aí ela falou assim: bom, ele tem que fazer uma cirurgia, que nós íamos fazer só o ano que vem. Mas como a gente vai ter que sair do plano, então vou fazer agora. E foi lá, marcou todos os exames e tal, foi para a cirurgia. E na cirurgia, o que aconteceu? Ele faleceu. Essa minha amiga, ela chorou uma semana inteira, se sentindo culpada. Sabe, e às vezes acontece isso, às vezes a gente age bem intencionado, só que o resultado das nossas ações pode não ser aquele que era esperado. E isso pode gerar em mim uma culpa, um desdobramento de uma culpa que não é minha. Será que ela teve culpa? Estava ela no lugar de Deus? Estava ela naquele centro cirúrgico? Não. Mas acontece algo que escraviza. Sabe, então algo que não dependia dela, e esse sentimento de culpa, ele vem e ele tem um potencial enorme. Se ela não entender que ela não tem culpa, ela vai se tornar escrava. Mas sabe, além disso, tem algumas pessoas que trazem para si algumas obrigações que são quase impossíveis de ser realizados, e quando ela vê que ela não tem o controle de tudo, ela se perde. Estava conversando também com uma outra amiga, que foi minha cliente, e a mãe dela faleceu ano passado, e ela estava me explicando como é que a mãe dela faleceu. E ela se sentindo culpada, com um chicotinho, falando assim: se eu tivesse lá não tinha acontecido. Porque ela tinha as cuidadoras lá da mãe, e ela tinha colocado um compromisso que ela ia resolver uma situação para a mãe antes da mãe morrer. Ela colocou aquele compromisso com ela: eu tenho que resolver antes da minha mãe morrer. E tinha 3 cuidadoras. E de repente uma delas lava o cabelo, sai ali num lugar mais com ventinho, ela pega uma gripe, essa gripe desdobra numa pneumonia, ela vai para o hospital, fica quase 60 dias no hospital e morre. E aí mas se eu tivesse lá, a minha mãe estava viva até hoje. Qual culpa você tem carregado? Coisas que você não tinha o controle, situações que você não tinha como intervir, situações que você não tinha como, e você continua carregando essa culpa que você mesmo criou. Sabe, queridos, nós precisamos olhar e falar assim: Deus, o Senhor nos salvou, o Senhor nos deu liberdade, o Senhor tem um controle de tudo. Então, nós vamos errar, não tem como, nós vamos machucar alguém, não tem como, nós vamos fazer coisas erradas que geram consequências erradas, não tem como. Por quê? Porque quando o pecado entra no mundo, ele nos tornou imperfeitos. Se você se acha uma pessoa perfeita, você se achar perfeito já é uma imperfeição. Deus criou o homem perfeito. Mas o homem, quando decidiu desobedecer, o homem, quando nasceu, não era para ter uma vida limitada, não era para ter doenças, era para viver uma perfeição, celebrando na presença de Deus. Mas o pecado entrou no mundo, e junto com o pecado entrou a imperfeição.
Se você se julga perfeito, pare com isso. Eu acho que você está se achando, porque nós não somos perfeitos, e nós precisamos entender isso. Então, se cada erro que nós tivermos, nós carregarmos culpa, carregarmos esse fardo, nós vamos caminhar pela vida escravos do nosso passado. Sabe, qual que é a obrigação que você colocou na sua vida? Sabe, que não era sua obrigação? De repente o seu filho tomou uma decisão, ele se desviou, ele foi para as drogas, e você está, puxa, a culpa é minha, se eu tivesse feito aquilo, se eu tivesse feito isso. Queridos, você não vai conseguir voltar atrás. Carregar esse sentimento de culpa potencializa a sua dor. Potencializa a sua dor. O seu filho, você ensina no caminho, mas ele, quando tiver na vida, no momento de tomar decisões, ele vai tomar decisões. E essas decisões, ela pode ser boas ou ruins. Esperamos que sejam boas. Ele tem opção. Mas nós fazemos a nossa parte, mas eu não posso carregar culpa pelas decisões dos meus filhos. De repente você tomou uma decisão no teu negócio que não deu certo. Uma situação, uma circunstância, o negócio não deu certo. Alguém fez algo que não deu errado. Ou de repente eu tomei uma decisão errada. Isso gerou um impacto financeiro na tua família. E você está lá. A culpa é minha. A culpa é minha. Aí de repente você entra numa depressão. Porque a culpa é minha. Quantas pessoas têm entrado numa depressão, têm entrado numa enfermidade emocional por causa da culpa? Teve uma pesquisa que diz que 70% das doenças, você pode olhar que tem culpa envolvida no meio, potencializando essas doenças. Sabe como é que você tem tratado isso? Como é que você tem olhado para o teu coração, para a tua vida? Como é que você tem tratado essas marcas que te fazem se sentir culpados? Como que você tem carregado isso? A culpa vem em nosso coração porque nós somos imperfeitos. Quando nós olhamos ali para Rubem e Judá, eles fizeram a parte deles, mas eles eram imperfeitos. Tentaram impedir a maldade ali contra o irmão, mas eles eram imperfeitos. E porque eles não conseguiram, naquela imperfeição deles, resolver o problema, eles ficaram 22 anos falando da culpa. Mas chega um momento que quando o bicho pega, o que eles fizeram? Ah, foi por causa daquilo. Foi por causa disso. Sabe, é impressionante. Veja ali no versículo, no capítulo 42, lá em Gênesis, nós vamos ler como é que isso aconteceu. Porque, na verdade, José, ele começa a colocar aqueles irmãos ali, fazer um terrorismo com aqueles irmãos. E a hora que começa a acontecer aquilo lá, que José fala assim, vocês vão ficar presos aqui, vocês vieram como espião, e não sei o que e tal. A primeira coisa que Judá fala, que Rubem fala assim, eu não falei que não era para matar um menino? Nós estamos pagando o preço por aquilo que nós fizemos. Aí vem Judá, e complementa também. Os dois vêm e trabalham nesse processo, ligando aquela situação que eles estavam passando, que não tinha nada a ver com, mas ligando com o que eles fizeram, o que acharam que tinham feito. Sabe quando você tem algo que você fez, algum pecado, aí de repente vem uma provação, e você vai falar assim, puxa, é por causa daquilo. Deus está se vingando de mim. Você tem caminhado com esse sentimento? De um Deus vingativo, um Deus que está ali só olhando assim, ó, você fez isso, logo uma seta. Será que é isso? Sabe, será que Deus é esse Deus que fica olhando lá e falando assim, agora você vai ter uma enfermidade, agora você vai perder teu emprego, agora, queridos, nosso Deus é o Deus da graça, certo? Os nossos pecados, quando há arrependimento, há restauração. Quando há arrependimento, há perdão de pecados. Eu não estou dizendo que você não tem consequências de pecados, mas Deus, ele perdoa, e às vezes algumas consequências, mas não tem nada a ver com o castigo de Deus, certo? Eu adulterei, perdi meu casamento, isso é consequência do pecado, não é castigo de Deus.
Puxa, eu passei a perna no meu patrão, perdi o emprego. Isso não tem nada a ver com o castigo de Deus. Você se arrependeu, pediu perdão, Deus vai perdoar, mas tem a consequência do pecado. Quando nós olhamos ali, no versículo 40, no capítulo 42, ele vai dizer ali, ó, quando Jacó soube que o Egito havia trigo, disse aos seus filhos, por que vocês estão aí olhando uns para os outros? Eu ouvi dizer que há trigo no Egito, desçam até lá, compram trigo. E assim eles foram lá. Né? Então, eles foram até o Egito buscar comida. Ali no versículo 8, José reconheceu seus irmãos, mas eles não reconheceram. Daí no versículo 9, lembrou-se então dos sonhos que tiveram a respeito deles. E ele disse, vocês são espiões. Vieram para ver onde a nossa terra está desprotegida. Eles responderam, não, meu senhor, somos teus servos. E José começa a fazer um terrorismo ali. José coloca medo neles. José estava sondando o coração deles. Daí no versículo 15, vocês serão postos à prova, juro pela vida do faraó, que não sairão daqui enquanto seu irmão caçula não vier. Porque José teve um irmão caçula, que foi Benjamim. E Jacó, quando manda os irmãos, os filhos, para o Egito, ele segura o filho caçula, que era o outro filho da mulher amada, que quando ele nasceu, Raquel morreu. Então, José era o penúltimo, era o 11º, e Benjamim o 12º filho, que era o último filho de Jacó. E aqui, ele segura o filho, e quando José vê que está faltando alguém, ele fala assim, opa, enquanto não trouxer o filho mais novo, vocês não saem daqui. Mande buscar seu irmão. Né? E aí no versículo 22, Rubem respondeu, eu não lhes disse que não era para maltratar o menino, mas vocês não quiseram me ouvir, agora teremos que prestar contas do seu sangue. E aí vem, eles estão diante de uma situação de pressão, e a primeira coisa que vem à mente é, isso está acontecendo por causa daquilo. Nosso Deus é um Deus que olha para você, o que você fez que você carrega a culpa? Você fez um aborto? Deus já perdoou, você se arrependeu? Não carrega culpa por causa disso, não. Você adulterou? Você perdeu seu casamento? Você pediu perdão? Você se arrependeu? Não carregue culpa por isso, não. Você maltratou seu pai, sua mãe? Puxa, meu pai faleceu, e ele faleceu, eu nem falei com ele. Eu nem tive a oportunidade de pedir perdão. Coloque diante de Deus. Deus perdoou, houve arrependimento. Segue a tua vida sem culpa. Qual culpa que você tem carregado no teu coração? E de repente você está se sentindo culpado com Deus, porque eu fiz isso, porque eu desapontei, porque eu poderia ter feito diferente. Sentimento de culpa, ele leva essas ligações que são desproporcionais. Essa semana nasceu um bebê prematuro ali no litoral, familiares de um pastor ali do litoral, e ela nasceu sem os dois olhos, com uma deformidade congênita no cérebro, com uma mão maior que a outra, o coração sem batimentos. E a primeira coisa que os pais fizeram foi culpa. Sabe, Satanás ele é sujo, ele é nojento. E ele vai sempre tentar colocar mentira jogando culpa. Se você tem carregado culpa na sua vida, hoje é uma noite que você precisa se libertar disso. Os irmãos de José conviveram com a culpa, presos ao passado, muito tempo. E eles foram se libertar disso lá depois da morte do pai. E você? Quanto tempo você vai continuar carregando culpa? Quanto tempo? Queridos, mas eu quero tirar desse texto aqui 3 desafios para você se libertar da culpa. Que de repente hoje você vai sair daqui e falar assim, olha, eu vou agir hoje e vou sair daqui liberto dessa culpa. Dessa culpa. Eu não vou deixar isso continuar me escravizando. E a primeira delas, o que eu preciso fazer, porque a culpa, ela vem quando eu entendo que eu fiz algo de errado e que gerou uma consequência na vida de alguém. Ou consequência para a minha própria vida. E eu posso caminhar carregando essa culpa. E a primeira coisa que eu preciso fazer para me libertar dessa culpa é reconhecer o erro, é entender a origem, é entender por que aquela situação aconteceu. Eu gosto muito, quem já conversou comigo em gabinete,
uma das primeiras coisas que eu sempre abordo é conhecer um pouco a história. Quando nós conhecemos a história, quando nós somos levados a olhar para a nossa história, nós somos levados a levar a momentos da nossa vida que gerou escravidão e que pode influenciar o que nós estamos vivendo hoje como dificuldade. Isso se chama inventário. Nós temos aqui o inventário moral que nós fazemos quando nós trabalhamos os 7 passos de libertação. Nós temos o inventário moral quando nós trabalhamos o celebrando a restauração, aonde cada um é levado a voltar lá atrás. Sabe lá, quando eu era criança, aí eu vim para a adolescência, eu vim para a vida adulta, eu tomei decisões. E quando você olha para trás e você vê os erros que você cometeu, aí fica mais fácil você enfrentá-los e restaurá-los. E se libertar dessa culpa. Daí você fala assim, mas isso aqui faz muito tempo. Muito tempo, queridos, aqui foram 22 anos. 22 anos. A culpa eu posso carregar por anos e anos e anos e anos. E achar que está tudo resolvido porque passou o tempo. Balela. Balela. Conversei com um senhor de mais de 60 anos, que teve uma situação com o pai quando ele tinha 20. E com 60 anos ele estava ali, sofrendo as consequências daquela situação com o pai. Se você não olhar, se você não reconhecer o erro, entender a origem do problema, você vai continuar sendo escravo da culpa. Sabe, é interessante esse texto que nós lemos de Rubem ali, né? Ele reconhece, a hora que ele vê todo aquele problema, ele reconhece a culpa que ele estava tendo ali. Que lá no final ele vai conseguir restaurar. Mas ele fala assim, olha, eu não disse, nós maltratamos o menino. Por isso que nós estamos sofrendo tudo isso. Ele está reconhecendo a culpa, embora de uma forma errada, achando que Deus estava castigando por causa daquilo. Certo? Havia arrependimento, mas havia muita culpa. E quando nós falamos da culpa, ela está associada ao passado. Então, o primeiro ponto, queridos, pare de negar. A negação, ela traz escravidão. Quando eu nego, eu falo assim, não, eu tento minimizar o que aconteceu. Eu tento flexibilizar o que aconteceu. Pare. Não faça isso não. Certo? E de repente já faz muito tempo. E eu começo a negar, falei, não vou mexer nisso não, isso aqui vai dar muito problema. Isso aqui pode gerar, a família vai ficar assim, puxa, meu esposo vai pensar assado, tem coisa que... Não, simplesmente em frente. Sabe, você precisa acertar as contas com o seu passado para se libertar da culpa. A culpa pode gerar uma doença, a culpa é um sentimento que vai gerar marcas ainda maior. Sabe aquela pessoa que fez algo para o pai, passou anos, o orgulho impedia ela de pedir perdão, e de repente o pai morre, e aquela culpa é potencializada, de repente isso que aconteceu com você, que está aqui nessa noite, certo? E aí você vai ficar o quê? Você não pode ressuscitar o seu pai, você não vai ter mais essa conversa com ele, aí eu vou caminhar com a culpa até o final da vida. Puxa, se eu tivesse falado, a vida não é de ser, queridos. A vida é de ser. Eu sou quem eu sou na presença de Cristo. Eu restauro o que tem que restaurar na presença e na dependência de Deus. Eu não ando com um chicotinho me achando coitadinho porque eu estou com um sentimento de culpa. Deus não está punindo. Deus não está te punindo. O que Deus quer é te amar pela graça. Sabe, esses irmãos achavam que Deus estava punindo eles ali dos pecados cometidos. Mas essa dimensão não é a dimensão que Cristo nos deixou. Porque Cristo, quando pagou pelos nossos pecados, Ele trouxe cura, restauração. Sabe, a culpa gera uma escravidão. Porque eu não entendo as minhas imperfeições, eu tenho medo de restaurar a minha culpa. Você entende que você é imperfeito? Ou você se acha perfeito? Tem muita gente que se acha perfeito. Sabe, quando as pessoas se acham perfeitas, eu já nem discuto mais. Tem algumas pessoas que chegam com uma postura tão autossuficiente. Fala assim, tá bom.
Você já pediu perdão de alguma coisa que você não fez? É libertador. Você vai tentar convencer alguém que você não fez algo, às vezes é pior. Não estou dizendo que você não tem que lutar pelos seus direitos. Você tem. Mas tem brigas que não vale a pena entrar. Não vale a pena. Sabe, então, se você entende o perdão de Deus, você estará projetando ser alguém emocionalmente saudável. João 1:9 diz lá: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Como é que você está olhando para o teu passado? Será que hoje você está vivendo escravo de algum sentimento? Salmo 139 diz lá: sonda o meu coração e vê se há em mim algum caminho mau. Você tem sondado o teu coração? Essa noite é uma noite de você sondar o teu coração. De você acertar as contas com o seu passado. Eu quero continuar com a mensagem, mas antes, você pode fechar seus olhos? Você pode fechar seus olhos? Eu quero levar você lá na tua infância. Tente identificar algo que você fez, que você carrega uma culpa. Ali na sua adolescência, na sua juventude. De repente tem algo no teu casamento, tem algo lá no seu trabalho que você fez, que você se arrependeu. E você até hoje lamenta por ter perdido aquela oportunidade. Essa noite é uma noite onde você vai colocar diante do Pai. Porque Deus está dizendo de braços abertos: meu filho, minha filha, deixa essa culpa comigo. Saia livre, liberta desse sentimento. Não quero te ver escravo, escrava. Não. O preço que eu paguei na cruz pela sua vida é muito alto. Mas eu paguei com grande alegria, com grande amor, porque eu confio no teu potencial. Eu sei que você é precioso e preciosa, eu te amo. Entregue diante do Pai essa culpa que Deus está trazendo na tua mente. Quero orar pela sua vida. E nós vamos continuar. Eu tenho mais 2 pontos ainda para trabalhar, para nós finalizarmos essa mensagem. Mas eu quero agora especialmente que você olhe para o teu passado e que você deixe Deus tirar de uma forma cirúrgica esse sentimento de culpa. Deus, eu quero colocar os meus irmãos e irmãs que estão aqui, Senhor, nesse momento com o Senhor. É um momento íntimo. Cada um que está aqui diante do Senhor, Pai, que o Senhor está trazendo à mente aquele fato, aquele evento que gerou uma culpa no coração e que tem feito com que essas pessoas caminhem escravos. Meu irmão, minha irmã, caminhem escravos. Deus, abençoa, Deus. Tira da sua mente essas mentiras. Que seja colocado diante do Senhor essa culpa. E que haja libertação. E que haja restauração nessa noite. Sonda-nos, ó Deus, o nosso coração. E vê se em nossa vida há algum caminho mau. Restaura as nossas vidas, o nosso caráter e a nossa integridade, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, vamos caminhar mais um pouquinho ali. Quando nós vemos um segundo ponto que eu vejo, que nós precisamos também, quando nós olhamos para trás, e nós assumimos, e nós sabemos aonde está a culpa, você precisa se libertar dela, assumindo as consequências dessa culpa. Sabe, lá em Gênesis 43, 8, 9, ele fala assim: deixa o jovem ir comigo e partiremos imediatamente, a fim de que nós e nossas crianças sobrevivemos e não venhamos a morrer. Eles estão ali numa conversa ali com José. Respondeu Judá: o que diremos ao nosso Senhor? O que podemos falar? Como podemos provar nossa inocência? José, ele montou uma estratégia ali para segurar justamente Benjamim, que era o filho mais novo, aonde Judá havia assumido um compromisso com o pai que ele iria levar e iria voltar.
Mas sabe, ele tem que restaurar sua conta com o passado, ele tem que assumir as consequências. Judá, ele puxa para si toda a responsabilidade, ele fala assim, olha, não, liberta meu filho, meu irmão mais novo, eu fico aqui, eu posso ficar preso, me segura aqui. E Judá, ele vem visando restaurar, restituir as marcas do passado, que ele sabia que ele tinha tirado o filho da mulher amada do seu pai Jacó, e ele fala, me coloca no lugar. Ele não tem medo de assumir o risco para a restituição. Será que você precisa restituir algo a alguém? Essa culpa que Deus trouxe, que você já está liberta, talvez envolva falar com alguém, envolva você ir lá pedir perdão a alguém, envolva você ir lá revelar alguma coisa para alguém. Você precisa acertar suas contas. Um dos grandes erros com a culpa é não querer pagar o preço para restituir, para restaurar. Seja pelo medo, seja pelo orgulho, ou até mesmo pelos riscos. A culpa escraviza e a culpa é fruto de um fato que gerou prejuízo a outro, seja moral, espiritual ou material. De repente você tem um líder de uma outra igreja que você precisa ir lá e restaurar. Certo? Quando nós estamos libertos da escravidão do pecado e da culpa, nós caminhamos olhando para os acertos, e temos à nossa frente, não para os erros do passado. Portanto, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. 1 Coríntios 5,17. A culpa é curada pela graça, e aqueles irmãos de José, eles são curados pela graça. Como é que você tem caminhado? O que você precisa restituir? O que acontece ali com os irmãos de José? Que no final, quando o pai morre, e passa um momento de luto, eles mandam uma mensagem para José dizendo assim, José, nós erramos, mas tem misericórdia, deixa nós ir embora, não faça nada com a gente, tenha misericórdia da gente. José, ele chora, ele fica ali e fala assim, puxa, eles não entenderam nada. O que vocês me fizeram mal, Deus transformou em bem. A palavra nos diz que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Eu não sei qual o seu pecado, eu não sei qual a marca que você se libertou na oração que nós fizemos agora há pouco, mas eu quero te dizer que a graça do Senhor está superabundante na sua vida. Então, para nós fecharmos essa mensagem, você precisa restaurar as contas com o seu passado e celebrar a libertação. Foi o que eles celebraram ali, que no final, quando José perdoou e falou assim, siga em frente, eu vou sustentar vocês, não vai faltar nada para vocês, para a geração de vocês estão perdoados, porque o que vocês fizeram mal para mim, mas esse mal Deus transformou em bem. O sentimento de culpa, normalmente, ele impede enxergar o agir de Deus, o mover de Deus no processo. Os irmãos de José enxergaram o mover de Deus somente quando José falou, era preciso que acontecesse tudo isso comigo, para que hoje eu pudesse restaurar a vida de muitos, não deixar morrer com fome. Qual decisão que você precisa tomar hoje? Você está conseguindo ver o mover de Deus? Esse sentimento de culpa, ele acaba com a tranquilidade de espírito, ele rouba a alegria do coração. Então, queridos, nessa noite, você vai sair daqui liberto. Talvez você tenha que tomar uma decisão de restaurar alguma coisa com alguém, mas você vai sair daqui livre, porque andar com sentimento de culpa é você andar com uma pedra no pescoço que não vai fazer diferença nenhuma na sua vida, mas que gera um peso e aos poucos começa a machucar. Não faz sentido. Eu quero desafiar você hoje, sair daqui livre. Amém? Agora feche seus olhos definitivamente. Eu quero trazer mais uma ministração do Senhor para o seu coração. Quem que você precisa contactar? Quem você precisa restituir? Essa culpa que você já colocou diante do Pai, que vai gerar uma restituição. Ou de repente você resistiu. O Espírito Santo estava falando contigo, você resistiu. Eu quero te dizer que o perdão gera libertação.
De repente a negação, ela impede a libertação. Você está negando? Olhe para dentro do teu coração. Se você está negando, olha para dentro do teu coração e fala assim: Deus, me mostra se eu estou negando algo. Não negue não, querido. Não negue não. Pare de racionalizar. Você vai sair daqui livre. Você vai sair daqui disposto a restaurar teu relacionamento com alguém, a restituir algo a alguém. Qual a sua decisão nessa noite? Você vai precisar colocar diante do Pai? Você vai consolidar essa decisão que você tomou agora há pouco, colocando diante do Pai? A culpa escraviza, mas o sangue de Jesus liberta. E essa noite é a noite de libertação. Você pode ficar de pé? Eu quero desafiar você que hoje está entregando alguma culpa diante de Deus. Você já fez a entrega ali, mas com sinal você vai se colocar de joelhos aqui à frente. Enquanto nós cantamos esse cântico, sai do seu lugar, vem aqui à frente. Nós vamos terminar esse tempo orando. Você vai entregar essa culpa diante de Deus. Daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. Se eu passar pelo vale, conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Deus está falando do teu coração. Sai do seu lugar, segura esses irmãos que estão aqui. Deus quer trazer libertação nessa noite. Deus quer trazer restauração. Deus quer trazer um recomeço. Não deixe passar esse momento. Deus trouxe algo no teu coração. Saia. Vem aqui, se una com esses irmãos. Deus está aqui. Teus braços é o meu descanso. Louvado seja. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Deus, louvado seja. Louvado seja. Amém, Jesus. Seu amor perfeito sempre esteve em mim. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu. Cante conosco. Pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Cante comigo. Teus braços é o meu descanso, Senhor. Em teus braços é o meu descanso. Oh, oh. Em teus braços é o meu descanso. Oh, oh. Em teus braços é o meu descanso. Fecha seus olhos. Deus, muito obrigado, Pai. Muito obrigado porque nós podemos colocar o nosso coração diante do Senhor. Muito obrigado porque com o Senhor nós encontramos descanso. Nós podemos colocar as nossas culpas, nós podemos derramar o nosso coração no seu altar.
porque o Senhor nos olha com um coração amoroso. O Senhor nos olha, Deus, com braços abertos para receber o nosso coração, as nossas entregas, as nossas angústias, a nossa culpa. Deus, abençoa esses irmãos e irmãs que estão aqui à frente. Deus, traz uma libertação plena, que eles saiam daqui libertos para viver um novo momento com o Senhor. Que essa culpa não venha mais influenciar, não venha mais escravizar, não venha mais impactar nas decisões. Que eles possam olhar para frente, olhar para o futuro, viver o presente do Senhor para o futuro. E esse passado, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Deus, abençoa, Pai, traz uma novidade de vida para esses irmãos. Abençoe meus queridos que estão aqui, a sua igreja que está aqui. Se nós temos alguém aqui que precisa entregar a vida ao Senhor, toque esse coração, que eles possam decidir: eu me arrependo, Deus, eu entrego minha vida ao Senhor, eu quero poder experimentar uma novidade com o Senhor. Deus, se tem alguém aqui que está resistindo de reconhecer, abençoa, Deus, resistindo de restituir, abençoa e capacita. Que possamos ver um grande mover do Senhor, de pessoas livres, que reconhecem o sangue do Senhor, que foi pago na cruz pelas nossas vidas. Abençoa a sua igreja, abençoa esses irmãos, em nome de Jesus, amém, amém. Que Deus abençoe, queridos, queridas, Deus abençoe. Toma posse dessa liberdade dada por Cristo. Amém.